Vamos lá. Olá, Luiz Felipe. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, né? Vamos ver aqui. Tentar fazer o compartilhamento agora. Apresentação. Ixi, e agora? Peraí, pessoal, que eu estou me amarrando aqui para compartilhar. Ó. Deixa eu ver aqui. Ok. Compartilhei aí, pessoal. Vocês estão enxergando aí a minha tela? Sim, professor. Sim, professor. Eu não estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, senhor. Eu estou te ouvindo muito bem. Tá maravilhoso o seu áudio. Ah, que bom, então. Então, vamos lá, pessoal. A primeira questão nossa é a seguinte. Ela diz o seguinte, ó. A carga... Né, a carga de 25 metros cúbicos de concreto de um caminhão betoneira será totalmente despejada em uma obra de 3 blocos, de modo que, no primeiro bloco, serão usados 30% do total do concreto. No segundo bloco, 3/7 do que sobrou. O restante será destinado ao terceiro bloco, onde formas, são formas, né, de 80 litros cada serão preenchidas. Sendo assim, a quantidade de formas que serão totalmente preenchidas será de... E aqui ele dá as respostas, né? Então, como foi que eu pensei em montar essa questão aí, pessoal? Vamos lá. Primeiramente, como ele está trabalhando no final com litros ali, a gente vai ver o seguinte, ó, 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, né? Então, o nosso caminhão betoneira, que ele tem 25 metros cúbicos, ele, na realidade, carrega 25.000 litros de concreto, ok? Aí, ó, no primeiro bloco, ele despeja 30% desses 25.000 litros. No segundo bloco, ele vai despejar 3/7 do restante. Olha só, pessoal, se ele despejou 30% no primeiro bloco, no segundo bloco, ele vai despejar 3/7 de 70%, que é o restante. Ele despejou 30% no primeiro bloco, sobraram 70% do caminhão. Então, ó, quando eu armo aqui 3/7 de 70%, se eu fizer simplificações aqui, né? Isso aqui vai ser igual, ó, a 10. Então, eu vou ter aqui, ó, 30%. O segundo bloco, então, eu vou despejar 30% também. Então, ó, se eu despejei no primeiro bloco 30% de material e no segundo bloco 30%, quanto é que vai sobrar para o terceiro bloco? O terceiro bloco eu vou ter que despejar 40% para inteirar os 100% do caminhão. Tudo bem até aí? Então, ó, quanto é 40% de 25.000 litros? Eu vou ter que descobrir isso, ó, 40% de 25.000 litros, que é o caminhão. Quando eu faço essas contas aqui, eu chego aqui, ó, se eu fizer essa simplificação de cortar esses zeros aqui, né?
eu vou chegar aqui no terceiro bloco, eu vou usar 10.000 litros de concreto. Então, só que eu tenho que preencher formas de 80 litros. Ora, se eu vou usar 10.000 litros em formas de 80 litros, se eu dividir 10.000 por 80, eu vou saber a quantidade de formas. Então, quando eu faço essa divisão aqui, ó, eu já posso cortar esse zero aqui com esse, né? Eu vou ficar 1.000 por 8. 1.000 por 8, eu vou aqui pegar 10 por 8 dá 1, sobra 2, baixo o zero aqui, fica 20 por 8 dá 2, vezes 8, 16 para 24. Vou baixar o outro zero, 40. 40 por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40, para 40 nada. Então, ó, a quantidade de formas que eu enchi são 125. Se nós formos olhar as respostas lá, nós temos aqui, ó, na letra D de dado, 125 formas. Então, a resposta dessa questão é a letra D de dado. Entendeu isso aí, turma? Legal aí, Miguel? Júlia, entendeu? Legal? Beleza, Júlia e Ângelo, legal, legal. Então, podemos passar para outra questão? Então, vamos lá. Podemos. Vamos lá, então. A outra questão é a seguinte, ó. Na figura ao lado, os 24 quadrados são idênticos. Então, esses quadrados aqui, ó, são idênticos, ou seja, eles têm o mesmo lado. Cada lado dos quadrados mede 2 centímetros. Então, cada lado aqui vale 2 centímetros. E a curva limite superior da área pintada de cinza é idêntica à curva limite inferior. Então, ele quer dizer que essas curvas aqui, ó, essas curvaturas aqui, elas são muito parecidas, são idênticas, né? Isso é uma dica para a gente resolver o problema já. Aí vem a pergunta, ó, qual é a medida da área pintada de cinza? Então, ele quer saber a medida dessas áreas que estão pintadas de cinza aqui. Então, vamos ver como é que a gente poderia resolver essa questão, turma. Aqui, ó, a gente tem a figura, né? Oi, alguém quer falar aí? Não? Então, vamos em frente. Nós temos a figura aqui, pessoal. Olha só, gente, quando ele diz que essa curva aqui de cima é parecida com essa aqui de baixo, olha o que pode acontecer aqui. Eu queria que vocês prestassem atenção nisso aqui, ó. Eu posso pegar esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui, eu posso pegar e meter bem aqui, ó. Entenderam isso aí? Eu tiro esse pedaço daqui e coloco aqui. Assim como eu posso pegar também esse pedaço daqui, ó. Esse pedaço daqui e colocar aqui, ó. Colocar aqui. E eu posso pegar esse outro pedacinho daqui e colocar aqui. Então, o que que vai acontecer, pessoal? Eu vou ter tirado essa área de cinza daqui, ó, e vou ter passado aqui para baixo. É isso aí, Lucas. Eu vou ter tirado essas áreas aqui e vou ter passado aqui para baixo, ó. E esse outro lado aqui também, ó, esse outro lado aqui, eu vou poder fazer a mesma coisa aqui, ó. Então, o que que aconteceu, pessoal? Agora, aqui em cima, eu fiquei com todos os quadrados vazados. E aqui embaixo, eu fiquei com todos os quadrados pintados. Então, agora está fácil eu calcular qual é a área pintada. Porque aqui eu tenho aqui o seguinte, ó.
cada lado do quadrado vale 2 centímetros. Quando eu faço isso que eu fiz aqui, eu vou ter quantos quadrados pintados? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou ter 12 quadrados pintados. Aí, ó, qual é a área de cada quadrado? Se o lado do quadrado é 2 centímetros, a área dele vai ser 4 centímetros quadrados, porque é 2 vezes 2. Concordam comigo? E aí, se eu tenho 12 quadrados pintados, a minha área pintada da figura vai ser 12 vezes 4. A minha área pintada vai ser de 48 centímetros quadrados. Então, ó, se eu olhar para as respostas, eu encontro na letra C aquela que corresponde ao nosso raciocínio aqui. Então, a resposta da segunda questão é a letra C de casa. Entenderam isso aí, turma? Professor, tem como deixar para mim copiar? Oi? Tem como deixar para mim copiar? Deixo. Pode copiar aí. Pode copiar. Você quer que limpe o desenho? Não. Não, professor, já desenho. Agora é só estou escrevendo aqui o que ele escreveu. Tá legal. O importante dessa questão é vocês exatamente fazerem esse raciocínio aqui, né? Tirar essa parte daqui e botar para baixo, de um lado e de outro. Aí vocês conseguem resolver facilmente a questão. Tudo bem, Júlia? Tudo bem, professor, consegui copiar. Muito obrigada. Ok, então, vamos lá para a nossa terceira questão, pessoal. A nossa terceira questão, ela fala o seguinte, ó. Considerando que a letra X representa um algarismo, e está aqui o X, né? Nesse número aqui está aqui o X. E o número 7, e o número de 7 algarismos, né? 9.257.301x. Considerando que esse número aqui é divisível por 6, quantos algarismos diferentes podem substituir a letra X? Fizeram essa questão, turma? Eu fiz, eu também fiz. E aí, acertaram? Eu acertei, eu não me recordo, mas isso aí é bem fácil para considerar os critérios de visibilidade. Ah, legal. Então, vamos lá. Então, essa questão aí, ela está falando daquela questão dos divisores, né? Então, a questão fala o seguinte, ó. Esse número aqui, ele é divisível por 6. E ele tem como último algarismo dele o x, que ele quer saber. Ele quer saber por quantos algarismos esse x pode ser substituído aqui, algarismos diferentes, né? Para que ele seja divisível por 6. Quando o número é divisível por 6, pessoal? Para o número ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Não é isso? Então, quando ele é divisível, quando é que um número é divisível por 2? Um número é divisível... Exatamente. Muito bem. Um número é divisível por 2 quando ele é par. E ele é par quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, 0, 2, 4, 6, 8 já é uma dica aqui para o nosso X, né?
Mas quando é que o número é divisível por 3? Tem que somar todos os algarismos, tem que dar um múltiplo de 3. Exatamente. Quando eu somando todos os algarismos, esse tem que dar um número que seja divisível por 3. Não é isso? É isso aí. Legal. Então, vamos lá. Se a gente pegar esse número aqui, 9.257.331x, a gente pode perceber o seguinte, ó. Se eu somar todos esses algarismos dele até o 1, deixando o x de fora, eu tenho nesse somatório aqui, ó, o número 27. 27. Então, vamos lá. Se eu somar 27 com mais 0, fica 27. 27 é divisível por 3? Sim. E no caso aqui, ó, se ficasse 0 aqui no final, ia ser divisível por 2 também, porque é par. Concordam comigo? Sim. Então eu já vi que esse x pode assumir o valor 0 aqui, que dá certo, né? Agora, esses números aqui, ó, o 2, o 4, eles não são aqui divisíveis por 3, né? Então, eu vou tentar aqui pegar o 6, ó. Vamos ver se o 6... Vamos lá. 6, 27 mais 6 dá 33. 33 eu posso dividir por 3, não posso? Sim, só que você não pode dividir por 2. Sim, mas só que aí preste atenção. O 27 aqui, ó, quando o 6 ele assume esse valor aqui, quando o 6 assume o valor de x, ele pode ser divisível por 2. Né? E quando eu somar todos os algarismos aqui, ó, eu chego no 27 mais 6, que é o último, aí ele vai poder ser divisível por 3 também. Entendeu, Isadora? Então, Sim. ó, então o 6 ele pode entrar aqui, porque ele vai ser, esse número aqui, se o 6 estiver aqui, vai ser par, vai ser divisível por 2. E se o 6 estiver aqui, quando ele somar com todos esses aqui, que dá 27, ele vai dar 33. Vai ser divisível por 3 também. O 8 não vai poder, né? Porque o 8 já vai dar 35, não vai ser divisível por 3. Então, ó, o nosso número x aqui, o nosso algarismo x, ele vai poder variar 2 vezes. Então, a resposta certa aqui, né, é a letra C. A resposta da nossa questão é a letra C. Ele pode valer 0 ou 6. Entenderam isso aí, turma? Eu entendi, eu acertei essa, prof. Tava Agora fácil faz até. sentido. Ah, legal. Que bom. Que bom, então. Podemos passar para outra? Podemos. Então, vamos lá. Prof, se alguém quer copiar, Tudo bem, então pode copiar aí à vontade. eu vi alguém pedindo para copiar, eu acho que foi o Ângelo. Ah, desculpa, é que eu não estou vendo o chat aqui. Não, foi no áudio mesmo, prof, mas alguém falou, aí Tá não deu bom. para ouvir. Então, quando eu puder passar para a próxima questão, vocês me avisam aí, por favor, tá? Essa não tinha muito mistério, né? Era só fazer esse somatório aqui já, ó, e deixar na espera aqui o x. Tá? O professor, da Oi. 2 eu dificultei. Da 2. Acertou, Miguel? Não, eu que dificultei. O que foi que aconteceu? Não, é que eu fui fazendo umas contas que deu a letra A. Ah, tá. Entendi. Ele pode ser substituído aqui por 2 algarismos, né? O 0 e o 6. Então, aqui, ó, ele está perguntando quantos algarismos diferentes pode substituir a letra x. São 2, né? O 0 e o 6. Ok, turma? Podemos ir para outra? Pode ir. Sim. Vamos lá, então. A nossa quarta questão, que seria a questão 16 da prova, ela diz o seguinte, ó. Em um festival de rock,
que contava com uma área livre de cerca de 250 mil metros quadrados, compareceram 2.250.000 pessoas. Os organismos de saúde estimam que o saudável para o ser humano, em caso de aglomerações, é no máximo 6 pessoas por metro quadrado. Qual o percentual de pessoas a mais por metro quadrado que havia nesse festival, além do recomendado pelos organismos de saúde? Ora, ele diz que os organismos de saúde recomendam que o máximo é de 6 pessoas por metro quadrado. E ele quer saber qual é o percentual de pessoas a mais que tem, né? Então, esse problema a gente pode pensar da seguinte forma, né, turma? Vamos fazer aqui, ó, quantas pessoas foram? 2.250.000 pessoas. Eu vou dividir isso aqui pela área em metros quadrados, que é de 250.000 metros quadrados. Quando eu faço essa divisão aqui, ó, quando eu faço essa divisão, se eu cortar todos esses zeros aqui, né? Posso cortar todos esses zeros aqui, eu vou ter o seguinte, ó, 225 dividido por 25. E isso aí, eu vou saber o seguinte, ó, 4 vezes 25 dá 100, não é isso? 4 vezes 25 dá 100. Então, mais, se eu botar 8 vezes 25, vai dar 200. Com mais uma vez 25, 9 vezes 25 dá 225. Então, na realidade, aqui tinham 9 pessoas por metro quadrado. E aí, ó, o máximo de pessoas é de 6. E ele quer saber aqui no problema, ó, o percentual de pessoas a mais. Turma, se eu achei que eu tenho 9 pessoas por metro quadrado no festival, quantas pessoas eu tenho a mais do que 6? Eu tenho 3 pessoas a mais, né? Só que ele não quer saber quantas pessoas a mais são, ele quer saber o percentual. Então, o percentual vai ser o quê? 3 dividido por 6. 3 dividido por 6 é igual a meio, se eu fizer a simplificação aqui. E meio, a gente sabe que é igual a 50%, né? Então, a resposta dessa nossa questão é a letra B de bola. A resposta da questão é a letra B de bola. Acertou aí, né? Acertaram aí. Eu estou vendo que o pessoal acertou aí. Legal. Essa eu errei, fiz um monte de contaiada e me levou a 25%. Ah, que pena. Aqui, mas ó, a conta simples, tá? É essa aqui, como eu falei para vocês, ó, porque se ele quer saber quantas pessoas tem por metro quadrado, ele te deu aqui o número de metro quadrado, ó, e te deu o número de pessoas. Aí ele pede quantas pessoas por metro quadrado. É só dividir a quantidade de pessoas por metro quadrado. A conta inicial seria essa, ok? Posso passar, turma? Pode. Então Pode. vamos lá para a nossa quinta questão. A nossa quinta questão, turma, ela fala o seguinte, ó. Essa questão ela diz o seguinte: entre todos os divisores de 3.080, a quantidade de múltiplos de 4 é. Aí ele dá as respostas aqui. Bom, essa questão aí, a gente pode fazer o seguinte. Vamos lá para o trivial, né? Quais são os divisores de 3.080? Olha, eu vou fatorar esse número aí. Vou fatorar. Então, quando eu faço a fatoração de 3.080, ó, é por 2 dá 1.540, é por 2 dá 770, é por 2 dá 385, já não é mais por 2, não é por 3, é por 5, dá 77, é por 7 dá 11, é por 11 dá 1.
Então, a fatoração acabou aqui. Então, esse 3.080, ele pode ser escrito assim, ó, 2 ao cubo vezes 5 vezes 7 vezes 11. Está aqui. Mas aí, olha o que ele quer, pessoal. Ele quer saber esses números aqui, né? Quantos são múltiplos desses divisores aqui? Ele quer saber quantos são múltiplos de 4. Quantos são múltiplos de 4? Olha o raciocínio que a gente pode fazer agora. Esse 3.080, ele pode ser escrito dessa forma, ó, 2 ao quadrado vezes 2, que esse 2 ao cubo aqui eu desmembrei, ó, ficou 2 ao quadrado para cá, que multiplica 2 vezes 5 vezes 7 vezes 11. Entenderam isso que eu fiz? Não? Sim. Não muito, mas sim. Olha só, eu vou dizer por que eu fiz esse desmembramento aqui. Ele não quer saber quantos desses divisores de 3.080 são múltiplos de 4? Não é isso? Agora eu Ele quer- entendi. Então, quando eu faço esse desmembramento aqui, que eu ponho 2 ao quadrado, olha aqui, agora vai ficar mais claro para vocês, ó. Esse 2 ao quadrado é 4. Então, qualquer divisor aqui que eu multiplique por 4 vai ser múltiplo de 4. Estão entendendo isso aí? Sim, professor. Sim. Então, ó, Sim. só que aqui tem um detalhe, né? Esses números aqui, ó, esses números aqui, eles são isso aqui, ó. É 2 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1, vezes 7 elevado a 1, vezes 11 elevado a 1. Mas Concorda tudo comigo? elevado a 1 é o mesmo número. Pois é. Isso aqui é só para mostrar para vocês o seguinte: como é que eu acho a quantidade de divisores de um número, né, depois que eles estão fatorados? Eu simplesmente somo com mais uma unidade os expoentes de cada número e multiplico tudo. Então, ó, eu faço isso aqui, ó. Qual é o expoente de 2 aqui? É 1. Então, eu faço 1 e acrescento mais 1. E vou multiplicar. Qual é o expoente de 5? É 1. Vou acrescentar mais 1 a ele e vou multiplicar por quem? O de 7 é 1 mais 1. O de 11 é 1, eu vou acrescentar mais 1. E aí eu multiplico tudo. Aqui eu tenho, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, é Então, 2 elevado à quarta potência. exatamente. Então, aqui, ó, isso aqui significa dizer que a combinação aqui, ó, essa combinação desses números multiplicados, significa dizer que eu tenho no total 16 divisores. 16 divisores de 3.080. E esses 16 divisores, se eu multiplicá-los por 4, eles vão ser múltiplos de 4. Estão entendendo isso aí? Então, ó, aqui eu achei que desse número aqui, 3.080, dos divisores de 3.080, 16 são múltiplos de 4. A resposta da nossa questão seria a letra A. Resposta letra A. Turma, olha só, se eu pegasse assim, ó, se eu fosse fatorar o número 10, né? O número 10 vai ser... perdão, deixa eu apagar aqui. O número 10 ele é divisível por 2, né? Então, 10 por 2 dá 5.
5 vai ser dividido por 5, divisível por 5 dá 1. Então, na fatoração de 10, eu tenho aqui, ó, que 10 vai ser 2 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1, tá certo? Agora, se eu perguntar para vocês aqui, ó, aqui eu tenho só aparecendo o número 2 e o 5. Mas, olha o que acontece. Será que os divisores de 10 só são 2 e 5? Se eu pegar esse raciocínio que eu usei com vocês aqui para achar todos os divisores de 10 a partir da fatoração dele, eu vou somar aqui, ó, 1 mais 1, aqui dá 2, né? E 1 mais 1 aqui dá 2. 2 vezes 2, então eu teria que... o número de divisores de 10 seriam 4, a partir disso aqui. E quais seriam esses 4 números divisores de 10? Eu vou ter o 2, eu vou ter o 5, mas 2 vezes 5 não é 10 também? Não é isso? Então, eu vou ter o próprio 10 e vou ter o 1, que é divisor de todos os números. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4 divisores de 10. Estão entendendo isso aí? Então, o raciocínio que eu fiz aqui em cima foi esse, ó. Para que eu pudesse ter múltiplos de 4, eu isolei esse 2 ao quadrado aqui, que ele é 4. Então, a partir daí, qualquer um desses divisores aqui multiplicado por isso vai dar múltiplo de 4. Ok? Entenderam isso aí ou não? Sim. E aí eu usei essa regrinha aqui, ó, para eu achar a quantidade de divisores de um número, basta que eu acrescente uma unidade ao expoente desse número, depois da fatoração, né? E multiplique tudo. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. 1 mais 1, 1 mais 1, 1 mais 1, 1 mais 1. Multipliquei tudo, deu 16 divisores. Como eles vão ser multiplicados todos por 4, eu tenho 16 múltiplos de 4. Ok, turma? Então, legal. Então, vamos para a nossa última questão aí. Essa nossa última questão, ela diz o seguinte... Aqui está, turma ok. Desculpa aí. Deixa eu... Isso foi o meu Google falando aqui com vocês. Deixa eu botar isso aqui no silencioso, senão daqui a pouco ele vai falar de novo. Falar besteira. Vamos lá, turma. Então, ó, a nossa última questão. Na sucessão dos números naturais de 1 a 5.966, quantas vezes aparece o algarismo 7? Eita! Olha, professor, você Oi. poderia fazer o 7 até o 500, até os 5.966, mas ia me demorar muito. E aí você ia fazer um 7, apareceu uma, tem 17, tem outro. É isso aí, Miguel. Se vocês poderiam, a gente poderia até ficar a noite inteira contando aqui, né, de 1 até 5.966. Acho que acharíamos a quantidade aqui. Olha a quantidade de 7 que ele dá aqui, ó, nas respostas. E a gente ainda vai ter que... Como é que a gente pode fazer essa questão aí, pessoal? A gente pode começar a pensar assim, ó. Aqui nós temos 5.966. E vocês sabem, né? Vocês sabem aí que aqui, ó, nós temos unidade, dezena, centena e unidade de milhar, né? Então, a gente vai tentar descobrir o seguinte, ó. Quantas vezes aparece o número 7 em cada uma dessas posições aqui? E de cara, a gente já pode descartar, ó. Me digam aí, quantas vezes vai aparecer o 7 na unidade de milhar, pessoal? Nenhuma. Nenhuma. Perfeito, ó. Perfeito. Então,
a gente já começou a achar alguma coisa. Ó. Aquele não vai aparecer nenhuma vez, porque ele só vai até 5.000, né? Então, aquele não aparece nenhuma. Não vai Legal. Então, vamos ver quantas vezes ele aparece nas unidades aqui. Ó. Vamos lá. Pessoal, nas unidades, o que vai acontecer? Ó? Se eu for contando assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, o que vai acontecer? Depois eu vou contar 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, percebam que a cada 10 números que eu conto, percebam que... Vocês estão me ouvindo, turma? Deu uma travadinha aí a minha internet. Deu uma travadinha, mas já voltou. Isadora, uma travadinha. Já voltou. Olha, Professor, a senhora está me ouvindo? Então, só voltando o raciocínio aqui. Oi? Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Então, vamos lá, pessoal. Percebam aqui. Legal. Percebam aqui, turma, que a cada 10 números que eu conto, né? A cada 10 números que eu conto, ou seja, a cada dezena que eu conto, o número 7 vai aparecer uma vez, ó. Uma vez, né? Vai aparecer uma vez. Então, se eu pegar esse número aqui, ó, se eu pegar esse número aqui e considerar todas as dezenas dele, se eu dividir esse número por 10, eu vou ter a quantidade de sets que aparece nele. Só que o detalhe é o seguinte, ó, o detalhe é o seguinte, turma, que quando chega, ó, percebam o seguinte, que eu vou ter aqui, olha a contagem comigo aqui, 5.951, 5.952, 5.953, 5.954, 5.955, 56, 57, 58, 59, 60. Até eu vou considerar 5.960, por quê? Porque ele não vai aqui até 67. Então, a dezena que seria de 61 até 70, eu não vou considerar. Então, o número que eu vou dividir por 10, que a cada dezena vai aparecer o número 7, vai ser 5.960. Quando eu divido isso por 10, eu vou ter que, a quantidade de números 7 que vão aparecer. Professor? Nas unidades. Oi. Pode falar. Nas dezenas vai aparecer... Não é nas dezenas, eu estou falando na unidade. O que a gente viu aqui, o que a gente viu aqui foi o que a gente viu. Tudo bem, Miguel? Legal. Tem alguém aí com dúvida ainda sobre esse raciocínio aí, pessoal? Não. Não. Então tá bom. Então a gente já achou aqui que nas unidades, o 7 vai aparecer 596 vezes. Nossa, vamos ver quantas vezes ele vai aparecer nas dezenas. Agora sim, Miguel, vamos para a dezena. Quando é que esse 7 vai começar a aparecer na dezena aqui, pessoal? Olha lá. A partir do 117? Não. Não, 107. Eu estou aqui na dezena. Então, Tá, se eu começar a contar aqui, 1, 2, 3, aí vou 69, aí, começa a aparecer o 7 na dezena aqui a partir do 70, 70, 71, 72, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Professor? Oi? Mas só que aí eu desenho uma pegadinha. Porque aparece 2 vezes o 7 no 77.
Mas isso aqui a gente não vai levar em conta nesse primeiro momento, tá certo? Até porque, ó, aqui, esse 77 aqui, o Miguel, o 7 está na dezena e o outro já está na unidade que já está computado aqui. Tá entendendo? Ah, tá. Entendeu, Miguel? Sim. Então, olha lá. Então, olha só, pessoal. Então, se a gente for pensar aqui, a gente a gente estava pegando ainda agora de 10 em 10, agora bora pegar de 100 em 100. Então, a cada 100 números, né? A cada centena, melhor dizendo, quantas vezes aparece o número 7? Ele vai aparecer, ó, de 1 a 100, ele aparece aqui no 70. Quando eu fosse abrir a outra centena, ia ser a partir de quando? 101. E ele ia aparecer quando? 170, 171, 172, né? Então, ó, a cada centena, o 7 vai aparecer 10 vezes. E aí a gente vai calcular, então, o quê? Quantas centenas eu tenho nesse número, pessoal? Olha lá, o número é 5.966, né? O último bloco aqui de centenas seria de 5.900. Por quê? Porque seria aquela centena entre 5.000... Olha, acompanhem comigo aqui, ó, no meu cursor. Acompanha qual seria a contagem aqui. 5.801. 5.000... Aí via ser 5.870, 5.871, 5.000, até chegar em 5.900. Porque depois o 7 já não vai aparecer. Então, ó, 5.900 é a mesma coisa que 59 vezes 100. Então, eu tenho 59 centenas aqui. Se o 7 aparece 10 vezes em cada centena, eu vou multiplicar 59 centenas vezes 10, e aí eu vou ter 590 vezes que o 7 aparece aqui nas dezenas. Nas dezenas. Entenderam isso aí, turma? Isadora, Sim. entendeu? Legal. Ana, todo mundo aí, né? Bacana. Então, olha, a gente já está ficando cansado aqui, né? Mas ainda falta descobrir aqui, ó, quantas vezes esse 7 vai aparecer nas centenas. Então, ó, quantas vezes o 7 vai aparecer nas centenas? Quando é que ele vai aparecer aqui, turma? Como é que a gente vai saber aqui, ó? Se eu começar a fazer minha contagem, 1, 2, 3, né? Aí eu vou chegar a 1.000, e aí só quando eu chegar a 1.000, depois do 1.000, que eu vou chegar aqui, ó, 1.700, 1.701, 1.702, 1.700, até 1.799. Então, ó, aqui eu já vou ver o seguinte, ó, que a cada milhar, o 7 vai aparecer 100 vezes, porque é exatamente de 1.700 até 1.799. Então, a cada milhar, o 7 vai aparecer 100 vezes. E quantos milhares eu tenho nesse número aqui, ó? 5. Olha só. Só que aqui, é isso que vocês vão ter que prestar atenção. Eu vou ter que considerar o sexto milhar. Por que eu vou ter que considerar o sexto milhar? Porque se eu for considerar só 5 milhares, ele vai acabar em 5.000. O número acabaria... olha, eu tenho só 5 milhares.
Então, o número acabou em 5.000. Só que o meu número aqui é 5.966. Então, na realidade, ele abriu a contagem de outro milhar aqui. Estão entendendo isso? Porque aqui eu tenho 5.800, 5.900. Então, na realidade, eu tenho 6 milhares. E a cada milhar, o 7 aparece 100 vezes. Como eu tenho 6 milhares, eu vou ter que multiplicar 6 vezes 100. E aí o 7 vai aparecer, então, aqui na centena, 600 vezes. Agora eu tenho esses números aqui, ó, e eu vou só fazer o somatório deles. No somatório deles, olha quantas vezes o número 7 vai aparecer nessa contagem aqui, que nos leva à letra E como resposta. Acertei. Então, a resposta da questão é a letra E. Quem que acertou aí que falou? Professora, eu acertei no chute. O Porque eu Miguel ia ficar acertou. 3 horas fazendo isso, professor. Eu não ia conseguir fazer em alguns minutos, não. Mas isso aqui, eu acho que, viu, Isadora, Miguel, essa questão dessas 6 que a gente fez, eu acho que foi a mais difícil. Entendeu? Essa questão aqui foi, a gente tinha que ter um raciocínio mais cuidadoso para resolvê-la, né? Mas a minha pergunta para vocês entenderam essa resolução, turma? Sim! Sim. Então agora, toda vez que vocês pegarem um problema dessa natureza, vocês já começam a dividir aqui e ver quantas vezes vai aparecer em cada lugar, né? O algarismo. Pessoal, então as nossas questões eram essas, resolvemos. Vou tirar aqui da gravação, tá bom? Vou tirar primeiro aqui do compartilhamento. Vou tirar aqui da nossa gravação.